Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, dessa vez aula extra de sistemas operacionais. Bom pessoal, para quem não está familiarizado, a aula extra seria uma aula muito mais breve comparado com as outras, né? Ela levaria aqui de uns 15 a 20 minutinhos apenas, seria uma aula um pouco mais descontraída, uma aula às vezes para abordar algum tema que não foi aprofundado na apostila, às vezes trazer um estudo de caso, um tema geral, algo mais da atualidade, às vezes apenas bater um papo com o aluno ali tirando dúvidas. Bom, pessoal, nessa aula eu quis trazer um tema um pouco mais descontraído, né? Pelo recado aí da aula, eu informei que ela seria um pouco também voltada um pouco para a área de jogos eletrônicos ali, falar só um pouquinho a respeito, falar também um pouquinho de sistemas operacionais, para a gente também manter essa proximidade com o aluno, né? Para vocês não ficarem apenas presos naquele conteúdo que já tem gravado ali no Moodle, só fazer atividade e nunca ter contato com alguém aqui da Unifatece, pessoal. Então, eu sou o tutor Matheus Watanabe, né, responsável por alguns cursos da área de TI do Unifatece. Daqui a algum tempo já não serei mais responsável por esses cursos, vou acabar mudando um pouco ali de função, mas vocês vão ficar em boas mãos, pessoal. O Lucas Fregolente Brito, excelente profissional, com certeza vai estar à disposição de todos vocês aí, pessoal. Então, vamos começar a aula, tá? Lembrando, pessoal, preencher a lista de presença, eu já vou estar soltando ela aqui no começo, né? Com uma aula extra, bem mais descontraída. Se vocês já quiserem preenchendo também e fazendo alguma responsabilidade que vocês tenham, né? Às vezes alguém já está ocupado, está escutando a aula aí só pelo celular, às vezes está no meio do ônibus, enfim. Vou botar os slides aqui, já vou puxar. Como dito, né, uma aula extra aí da disciplina de sistemas operacionais, falar um pouco de sistemas operacionais, jogos eletrônicos, né? Um tema bem descontraído. Não sei se alguém já sofreu um pouco com essa questão do sistema operacional do jogo eletrônico, que às vezes o jogo que você joga ali não é muito compatível com o sistema operacional que você usa, ou a performance cai um pouco. Então, se você já teve um caso assim, pode estar enviando no chat aí, vamos estar trocando aquela ideia, né? Batendo aquele papo, e fique à vontade, pessoal. Então, vamos começar um pouco pelos componentes de um jogo eletrônico. Um dos principais componentes ali na hora da criação do jogo seria o motor gráfico que você utilizará para criar o seu jogo. Então, o motor gráfico nada mais é do que o responsável pela renderização de gráficos em 3D ou 2D. Um dos principais motores gráficos que temos é a CryEngine, né, usado em vários jogos, como na série Far Cry, Everybody's Going to the Rapture e Rise Son of Rome. Então, CryEngine, muito famoso, né? É utilizado em vários outros jogos, mas não trouxe todos os exemplos aqui, porque a lista realmente é enorme. Vários jogos utilizam, né? Algumas empresas, alguns estúdios de jogos possuem seu próprio motor gráfico, como é o caso também do The Last of Us. Aí a empresa utiliza o próprio motor gráfico para criar ali os jogos. Então, um outro que a gente tem ali seria o Frostbite, utilizado na série do Battlefield, FIFA e Need for Speed. Particularmente, sou muito fã dessas séries.
né? Principalmente Battlefield e FIFA. Não sei se alguém aqui já jogou, teve a oportunidade de jogar, muito legal. Need for Speed também um clássico, marcou a infância de muita gente ali na época do PlayStation 2. Temos a ID Tech usado nos jogos do Doom, bem antigo também essa série. O pessoal aí mais da antiga, né, da velha guarda, vai se lembrar desse jogo. Wolfenstein também e The Evil Within. Então, temos também Unity, famoso por ser utilizado para a criação do jogo Free Fire, um jogo que ganhou muita popularidade recentemente, muito famoso no Brasil, todo mundo joga ali no mobile, né? A maioria das pessoas. Eu particularmente nunca joguei. E também no Subway Surfers, que foi muito famoso na época que lançou para o celular, né? No mobile, quem lembra, eu acredito que muita gente jogou na época que lançou, né? Primeira vez que teve um celular ali. O boom do celular veio ali em 2012, 13, enfim, então já tinha ali o Temple Run, depois veio o Subway Surfers, e ele voltou à tona recentemente também, né? O pessoal voltou a gravar conteúdo desse jogo, e Unreal Engine, que eu acredito que seja uma das mais famosas aqui, utilizado no Fortnite, na série do Tom Clancy, né? Que tem Rainbow Six Siege, um jogo bem famoso, na série Arkham ali, do Batman. Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Wally, Richard. Boa noite, Natal, Patrícia, Giselda, Emerson. Boa noite, Alessandro, Josana. Matheus já te já, mas não gostei de vai sair. Então, Patrícia, eu não vou sair da FATES, eu vou sair da tutoria dos cursos aqui, mas vocês vão estar em boas mãos. O pessoal pode ficar tranquilo quanto a isso. Um dos outros componentes, muito importante também na criação de um jogo eletrônico, seria um motor de física, que ele vai simular ali os comportamentos físicos dentro do jogo, como colisão e movimentos. Temos ali os principais Havok e Physics, né? Physics seria, que foi muito utilizado ali no Age of Empires, na série do Dark Souls, no Halo e o famoso The Last of Us, utilizado também em Borderlands, Batman e Sonic. Então, Age of Empires é um jogo muito famoso, né? Não vou ficar me estendendo muito aqui nos jogos, mas se você tem o seu jogo favorito, pode deixar no comentário aí pra gente ir trocando aquela ideia, pessoal. Pra dar uma descontraída aí, né? Na noite de quinta-feira, já é quase sexta, quase época de descansar. Um componente importante também seria para controlar a inteligência artificial dos personagens, né? Ou dos NPCs, os personagens não jogáveis. Então seria aquele computador, né? Quem nunca passou raiva um pouco, às vezes com os computadores, às vezes o seu parceiro ali no jogo, né, você está fazendo a missão, o seu parceiro ali é um NPC, controlado por um computador, e às vezes ele não te segue direito, você vai olhar para o lado, ele está correndo para a parede, trombando em tudo. Então é muito importante também, claro, com os avanços tecnológicos, né, para você criar essa inteligência artificial para o NPC ficou muito mais simples, mas também é um assunto muito antigo, que lembra na época de Lan House, quando jogava CS, tinha os bots da época, que eram controlados por computador. E às vezes a gente ia jogar sozinho, sem internet, joga contra o computador mesmo, contra os bots. Então a inteligência artificial não é um assunto inovador ainda na questão de você criar um NPC para um jogo eletrônico. Então os exemplos ali de componentes que geram essa inteligência artificial para os jogos seriam o Behavior Designer, o Apex Path. Então, a gente já chega nos sistemas operacionais, pessoal, só um pouquinho, né? Só para a gente dar aquela contextualizada aqui. Então, também o componente de áudio, que ele gerencia e reproduz efeitos sonoros e trilhas sonoras do jogo. Né? Temos também a interface do usuário, temos componentes responsáveis para a criação da interface do usuário, que também é um assunto muito importante para os jogos, né? Para que o seu usuário tenha a melhor experiência possível. Então, eu trouxe aqui um exemplo, às vezes, de uma interface, né, de usabilidade aqui, criado para o usuário. Então, aqui no caso do jogo seria o Guild Wars 2, é um concorrente ali que chegou bem mais tarde ali para o WoW. Então, você vê que ele separa ali certinho para o usuário, né, para o jogador, saber quais equipamentos estão equipados no seu personagem, né, também traz ali para você os itens que estão no seu inventário, para que gere uma melhor usabilidade e você só clicar, arrastar para equipar o seu personagem. Então, agora chegando no papel dos sistemas operacionais, então vamos relembrar um pouco quais são as funções do sistema operacional. Aqui elas estão mais voltadas para os jogos, mas a gente estudou na aula ao vivo e vimos na revisão também quais são os principais papéis do sistema operacional. Então, o sistema operacional ele fornece uma plataforma estável e consistente para o desenvolvimento e execução de jogos eletrônicos. Sabemos que não apenas jogos eletrônicos, assim como
para manipular arquivos, enfim, né, oferecendo acesso ao recursos de hardware, como processadores, memória, dispositivos de entrada e saída. Então, ele faz aquela ponte entre todos o seu hardware, o sistema operacional, ele pega o jogo, faz a ponte com o seu hardware para que você tenha uma melhor performance no seu jogo. Então, é muito importante também, a gente vai ver que ele também fornece API e ferramentas de desenvolvimento para simplificar tarefas como renderização gráfica, processamento de áudio, comunicação de rede. Aqui a gente está falando um pouco mais voltado para a questão de jogos eletrônicos, mas também ele faz o sistema operacional faz toda essa ponte do seu hardware, né, para você manipular arquivo, para você desenvolver tarefas, né, dentro do seu sistema operacional. Então, é muito importante. Aqui, os exemplos de sistemas operacionais, né, temos o Windows, obviamente, acho que todo mundo já está cansado de saber que essa é a tríplice coroa ali, né, dos sistemas operacionais. Todo mundo sabe que é o Windows, o Mac e o Linux. Então, o Windows ali, para essa questão da API, para os jogos eletrônicos, ele utiliza muito o DirectX e o Visual Studio. Quem lembra quando vai instalar algum jogo, às vezes o próprio Windows pede para você estar instalando DirectX ou Visual Studio para que você consiga rodar aquele jogo no seu computador, para que você consiga executá-lo, né, para que ele tenha uma boa performance no seu computador. Quem sabe também das versões do DirectX 9, 10, o 12, né, que vai vindo novas versões, vai melhorando a performance do jogo. E nem todos os jogos têm acesso e compatibilidade aos DirectX mais recentes, né? Por exemplo, naquele caso que eu trouxe do Guild Wars 2 ali, que estava mostrando a interface do usuário, ele só tem acesso até o DirectX 9, o que deixa um pouco a desejar na questão da performance do jogo. Temos também o Mac, né? Isso é especialmente utilizado ali para os jogos indie. Não sei se alguém já viu, mas tem jogos que são exclusivos do Mac. Sempre são aqueles jogos um pouco mais indie, né? Aqueles jogos que seriam... que não teve tanto investimento em cima dele, né? Tem um estúdio gigantesco criando aquele jogo muito realista, então traz aqueles jogos um pouco mais indie. Claro que recentemente ele vem ganhando muito investimento também esse mercado dos jogos indies, então o povo utiliza muito o Mac também para criar os jogos para a plataforma iOS. E no Linux, né, que temos a ferramenta como o Unity, que oferece suporte ao Linux para o desenvolvimento de jogos. Então o Linux vem cada vez mais sendo valorizado e ganhando popularidade, muito por conta da questão do desenvolvimento de aplicativos, de software. Muitos desenvolvedores optam pelo Linux. E aqui um exemplo, né, trouxe o jogo do Among Us, que foi desenvolvido inicialmente para o Windows, Mac e Linux, utilizando a engine do Unity, que oferece suporte a sistemas operacionais. Então, antigamente, a gente tinha muita questão de que alguns jogos não rodavam direito para os sistemas operacionais do Mac ou do Linux, eles eram muito focados para o Windows. E, às vezes, ele recebia uma outra versão ali para o Mac, e quem, às vezes, instalava esse jogo na versão do Mac, acabava ganhando alguma recompensa a mais ali, né, por estar fazendo aquele download, apoiando ali, para você popularizar esse jogo em outro sistema operacional. Trouxe ali uma figurinha ali do Among Us, ali, do impostor. E claro, também temos os sistemas operacionais que rodam para os consoles. No caso do PlayStation, temos o PlayStation OS, que seria o sistema operacional que foi uma versão modificada do FreeBSD, que roda originalmente no PlayStation, né, que oferece suporte à execução de jogos e aplicativos. Para o Xbox, como o Xbox faz parte, né, da Microsoft, então ele utiliza o sistema operacional baseado no Windows também. Então já ficou um pouco mais fácil aquela questão de você pegar o Windows, modificar ele e fazer com que ele tenha compatibilidade. Tem algumas mudanças, obviamente, né, que ele seja específico para o Xbox, mas a base dele ali, a raiz dele, veio do Windows. Ficou muito mais fácil depois que a Microsoft ali adquiriu os direitos do Xbox. E também temos o Nintendo Switch, que possui o sistema operacional próprio da Nintendo, que é otimizado para jogos portáteis e de console. Quem já mexeu, né, em diferentes consoles sabe que o Wii sempre teve uma interface ali, né, um sistema operacional bem diferente dos demais. Seria um sistema operacional um pouco mais intuitivo ali, mais voltado um pouco para o público infantil, é bem mais tranquilo de mexer ali, é tudo muito... As letras, as fontes são bem grandes, assim, bem fácil de você utilizar.
ter uma boa acessibilidade também. E por fim, falando de sistemas operacionais para o celular, que todo mundo já está cansado de saber, sempre iOS ou Android, né? Então a principal loja de aplicativos, né, a App Store, seria para o iOS, que faz a distribuição de jogos e aplicativos para os dispositivos iOS. E também temos o Android, que utiliza o sistema operacional Android, que foi desenvolvido pela Google e que tem ali como a sua principal loja de aplicativos a Google Play Store. Então a gente viu que temos diferentes, né, vários, inúmeros sistemas operacionais que rodam para diferentes tipos de dispositivos. Então, dependendo do dispositivo que você tem, é um sistema operacional diferente que está rodando dele. Principalmente também para as questões do internet, do IoT, né, internet das coisas. Cada coisa ali, né, como chama de apetrecho, possui seu próprio sistema operacional. O sistema operacional que às vezes ele tem que ser um pouco mais leve para rodar naquele dispositivo menor ali que vai na sua casa, né, seja uma Alexa, enfim, aquelas próprias máquinas como pode, não lembro como chama, aquelas máquinas que você vai lá e seleciona às vezes alguma bebida, algum alimento, eles têm um próprio sistema operacional ali também, que também faz a integração com a questão da maquininha, né, de cartão, então às vezes você já pode inserir o cartão, então cada coisa tem o seu próprio sistema operacional, né, o sistema operacional você tem que ver o dispositivo e qual seria o sistema operacional perfeito para ele, ideal. Né? Não chegaria a ser perfeito, mas qual sistema seria o ideal para ele? Qual que se adapta melhor àquele dispositivo que você está utilizando? Bom, pessoal, como dito, eu também trouxe aqui, por fim, um exemplo, né, do jogo Fortnite, que ele roda em várias plataformas, incluindo PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android, demonstrando a adaptação dos desenvolvedores para diferentes sistemas operacionais e plataformas de jogos. Trouxe ali um bonequinho do Fortnite, não sei qual que é. Bom, pessoal, essa seria a nossa aula de hoje. Como eu disse, uma aula bem mais curta aqui, batemos 18 minutos. Seria uma aulinha de 15 a 20 minutos. Caso vocês tenham qualquer dúvida, pode estar enviando no chat aí. Seja dúvida pedagógica ou seja dúvida acadêmica, qualquer dúvida que você tiver, vou estar aqui dando esses últimos minutinhos para estar tirando a dúvida de vocês, pessoal. Então, boa noite, Lucas Paulo, boa noite, Narice. Vou disponibilizar para vocês novamente a lista de presença. Pessoal, lembrando que todas essas aulas elas ficam gravadas, então se você quiser assistir novamente, né, basta você acessar pelo mesmo link que você recebeu, né, o link que você recebeu na mensagem. Então, se você quiser voltar e assistir a aula ao vivo, a aula de revisão, é só ir lá acessar o link que você recebeu na mensagem. E você pode estar assistindo novamente a aula ao vivo, revisão ou aula extra, enfim. Agora, Tavares, referente aos prazos de atividades. Olha, eu acredito que como posso regularizar? Olha, eu recomendo que você entre em contato com o seu tutor, né? Você vai ali na TES, no WhatsApp, fala com o seu monitor, ele vai estar te passando para o seu tutor, para você ver essa questão dos prazos. Se você acabou perdendo o prazo por conta de, às vezes acabou adoecendo, algo do tipo, se tiver um atestado, um comprovante ali, você pode estar enviando para estar prorrogando o prazo para vocês. Mas seria assim, nesses casos bem específicos, assim, que você consiga comprovar, né, porque justificar porque você não conseguiu realizar a atividade no prazo. E aí o tutor lá vai ver ali com o responsável, enfim, e vai estar prorrogando o prazo para você. Claro, é plenamente possível você criar um outro sistema operacional, como eu disse ali, ele deu exemplo de números que existem para cada tipo específico de dispositivo, né? Eu acredito que o importante é você definir qual seria o objetivo desse sistema operacional, para qual tipo de dispositivo ele vai rodar. Se for no mobile, faz ele voltado para essas questões mobile, né? Levando tudo em conta, todas as funções de um celular, para você conseguir
fazer com que o sistema operacional se adapte a ele e ofereça todos os recursos necessários para que consiga ter uma boa funcionalidade ali o seu dispositivo mobile. Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço pela sua presença. Muito obrigado, Josana, pelo feedback. Eu que agradeço a sua presença. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então eu acredito que seria isso, tá? Muito obrigado por terem comparecido à aula de hoje. Agradeço a presença de todos, tá? Então, não se esqueçam de preencher a lista de presença, deixar o feedback de vocês. Caso seja necessário, entre em contato ali no WhatsApp, né, pela TESS, para falar com o seu monitor, e assim ele vai estar te passando para a tutoria. Bom, pessoal, então, muito obrigado, tenham uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.